Paula sempre foi magra. Depois da sua segunda gestação, desenvolveu alguns problemas de saúde, como o excesso de peso. Chegando aos 110 quilos, fez acompanhamento com diversos profissionais, mas não se acertou com a balança. Era bem difícil, né? Eu não tinha muita disposição, ficava muito cansada para subir uma escada, não tinha aquela facilidade. E eu sou mãe de 2, né? Eu sou mãe de um casal e foi onde eu mais percebi toda essa dificuldade, né? Eu não conseguia brincar com eles, abaixar, levantava. Era uma coisa que me limitava bastante. Tinha muitas dores, principalmente na coluna, nas pernas. Foi um processo assim bem complicado e delicado. Então, a obesidade é uma doença muito prevalente. A gente tem uma incidência bastante alta na população, cada vez mais, e o paciente nos procura para uma tentativa de tratamento, já que é uma doença de difícil tratamento, com resultados muito ruins eventualmente, quando tem tratamento clínico, tratamento medicamentoso. Existe um reganho de peso muito importante. Às vezes a pessoa emagrece e daqui a pouco está ganhando de peso novamente. Isso não é culpa da pessoa, do paciente, é culpa da doença. A obesidade é uma doença que não tem cura. Por mais que a pessoa fique magra e faça o tratamento, esse tratamento ele tem que durar para o resto da vida, com dieta e atividade física. A digital influencer buscou ajuda médica. Exames identificaram alguns distúrbios de saúde. Pré-diabética, estava com gordura no fígado grau 2, então assim, resistência à insulina, e principalmente esses dois aí foram cruciais para a decisão da cirurgia bariátrica. A obesidade é uma doença severa, grave, com consequências difíceis de tratar e que quase sempre está associada a outras doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, colesterol alto, gordura no fígado, que é a esteatose. Então, muitas vezes, o paciente busca um tratamento cirúrgico ou o médico indica não somente para perda de peso, mas principalmente para tratamento e controle dessas outras doenças, como, por exemplo, diabetes. A cirurgia bariátrica é uma abordagem para a perda de peso e pode amenizar comorbidades que surgem com a obesidade grave. Só que nem todas as pessoas obesas estão aptas para realizar o procedimento cirúrgico. Existem diversas formas de diagnosticar, mas a mais utilizada é a avaliação da massa corporal através do IMC, que é uma sigla que significa Índice de Massa Corporal. É bastante simples, a gente faz no consultório, com uma balança e uma calculadora. O índice, a gente pega o peso, divide pela altura ao quadrado. Isso vai gerar um IMC, ou seja, um número, que quando o IMC é maior que 40, o paciente tem a classificação de obesidade mórbida ou obesidade grau 3. E nesse tipo de obesidade, o Conselho Federal de Medicina e as sociedades brasileiras e mundiais de cirurgia bariátrica indicam tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico, a cirurgia bariátrica, é uma opção para esses pacientes que não conseguiram resultado satisfatório e permanente com outros tipos de tratamento. A cirurgia bariátrica é um procedimento que promove a redução do tamanho do estômago, interferindo em mecanismos de absorção das calorias. O acompanhamento nutricional é fundamental não apenas pela emissão de um laudo. A cirurgia é uma cirurgia desabsortiva. Nem tudo que você ingere você consegue absorver. Então, preparar o paciente para lidar com essas e outras adversidades através de prescrição dietética pré, pós-operatória, bem como acompanhamento de possíveis carências nutricionais, é muito importante. Existem pacientes que, inclusive, apresentam carências nutricionais até mesmo antes da cirurgia. Isso precisa ser corrigido ainda no pré-operatório. Diferente do que muitos pensam, a cirurgia bariátrica não é uma saída fácil. O procedimento é um conjunto de ajustes de comportamento, que inclui dieta, atividade física e mudanças de pensamento. Mesmo lembrando que o pós-cirúrgico foi um processo tranquilo, no que diz respeito ao procedimento, Paula teve dificuldades em aceitar a necessidade da cirurgia. Eu contei também com a ajuda, psicológica, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que passar por um psicólogo nessa questão toda do pré-operatório. Nós precisamos de laudos aí de diversos médicos e um deles é o psicólogo. Então, assim, me ajudou bastante nesse período do pré e do pós-operatório. A cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia que proporciona o limite de um novo estômago. Por isso que preparar a mente do paciente para a aceitação dessa nova quantidade que ele vai passar a ingerir é essencial. Avaliar se esse paciente está emocionalmente apto
a passar pela cirurgia, inclusive vai além de somente teste psicológico. Conscientizar sobre as mudanças alimentares que ele vai passar é o X da questão. Existem diversas técnicas regulamentadas de cirurgia bariátrica. No Brasil nós temos algumas técnicas, as mais utilizadas hoje no nosso país é o bypass gástrico e o sleeve gástrico. Eu vou explicar basicamente a diferença, mas existem outras técnicas regulamentadas que são menos usadas e existem algumas técnicas mais recentes que estão a caminho da regulamentação. 90% bypass e o sleeve. O bypass é a cirurgia em que nós diminuímos o estômago e fazemos um pequeno desvio intestinal. E o sleeve é a cirurgia apenas do estômago, em que nós diminuímos o estômago. Essas são as técnicas. Em relação à abordagem cirúrgica, existe a cirurgia aberta, que é a tradicional, que a gente utiliza muito pouco. Existe a cirurgia laparoscópica, que é do furinho, né? Então apresenta grandes vantagens para o paciente, como menor chance de infecção, menos dor pós-operatória, retorno mais precoce às atividades do dia a dia, menos risco, dentre outros benefícios. E agora, mais recentemente, o advento da cirurgia robótica, que é uma cirurgia laparoscópica, porém o cirurgião, ao invés de segurar a pinça, utiliza um robô que basicamente oferece mais precisão aos movimentos, dentre outras vantagens, e Campos já dispõe dessa nova tecnologia. Atualmente, aos 65 quilos, a digital influencer que trabalha com a imagem conta que se tornou uma pessoa mais feliz. Hoje eu tenho a certeza que eu fiz a melhor escolha. Meu maior arrependimento foi não ter feito antes, mas eu entendo também que é um tempo certo para todas as coisas. Mas hoje, assim, eu sou uma pessoa muito mais saudável, muito mais ativa, consigo praticar atividade física, mudei minha alimentação. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve e tranquila. Esse processo de conscientização é fundamental para que o paciente entenda o procedimento que ele vai ser submetido e os desafios que ele vai enfrentar ao longo do processo. A cirurgia ela não finaliza o tratamento da obesidade, pelo contrário, é o início de um período de mudanças comportamentais, alimentares e de atividade física com monitoramento regular de uma equipe multidisciplinar.